Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Endividamento das famílias tem primeira queda em 7 meses. Pequenos negócios são 40% dos exportadores brasileiros, mas ficam com apenas 1% do que é comercializado fora do país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinaliza que vai manter o ritmo de corte de 0,5 ponto nos juros em setembro. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Mais de 40% das empresas brasileiras que vendem para fora são de micro e pequeno porte. Apesar disso, os pequenos negócios ficam com apenas 1% do valor das exportações. Para mudar esse cenário, o Sebrae Rio promove o Sebrae Global Experience, que chega ao fim hoje. Vamos conferir. De janeiro a julho deste ano, o Brasil exportou quase 195 bilhões de dólares em produtos. A balança comercial brasileira bateu recorde no período, com saldo positivo de mais de 54 bilhões de dólares, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria. Um mercado que parece destinado aos grandes, mas micro e pequenos também tem espaço. Para o ex-presidente do Banco dos BRICS, Marco Troijo, que participou do Sebrae Global Experience, o atual cenário do mundo pode apresentar boas oportunidades para as empresas brasileiras atuarem no mercado internacional, em especial o setor agropecuário. Você tem crescimento econômico robusto vindo de países de grande população, né? A China, por exemplo, tem 1,4 bilhão de habitantes. A Índia, que nesse ano ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, também tem 1,42, quer dizer, 1 bilhão 420 milhões de pessoas na Índia. A Indonésia, 270 milhões de pessoas. A gente poderia agregar mesmo outros países emergentes, né, de grande crescimento econômico, com população relevante, o Egito, o Vietnã, a Tailândia. Quando a população cresce e a economia também cresce de forma vertiginosa, a partir de uma renda per capita razoavelmente baixa, o que as pessoas fazem com essa renda adicional? Elas comem mais, elas investem mais em infraestrutura. Durante a abertura do evento, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a força do setor agropecuário nas exportações brasileiras, mas lembrou que 40% das empresas que vendem produtos para fora do Brasil são micro e pequenas. Ele lamentou, porém, que apenas 1% dos valores dos produtos vendidos fiquem com os pequenos. O Brasil é uma economia de pequenos negócios. Estes correspondem à quase totalidade de empresas instaladas no nosso país. São grandes empregadoras e, consequentemente, de renda. Quando o assunto é exportação, no entanto, os pequenos negócios já correspondem a quase 41% das empresas que exportaram, mas ficam apenas com 1% dos valores comercializados. Precisamos avançar. A exportação também é para o micro e pequeno empreendedor. Por isso, o Sebrae fará parte do Comitê Nacional para a Promoção da Cultura Exportadora, presidido pelo Ministério da Indústria e do Comércio. O Sebrae Global Experience está sendo organizado pelo Sebrae Rio. Na opinião do diretor superintendente do órgão no Rio de Janeiro, os micro e pequenos precisam expandir seus horizontes de atuação. E o mercado global não é só exportação, é também importação, é também parceria, é também compra de tecnologia, acesso a tecnologias inovadoras, é venda de tecnologias inovadoras, ou seja, tem um mundo de oportunidades para as micro e pequenas empresas no mercado internacional. Um projeto da Universidade Federal do Acre, em parceria com o Sebrae, impulsiona startups em fase inicial. A iniciativa esteve presente na última Expo Acre, em Rio Branco.
Mais do que o agronegócio, o Expo Acre 2023 também é uma oficina de oportunidades para startups também, empresas que estão surgindo. E aqui tem um projeto chamado Incubac, que é um projeto do Instituto Federal do Acre, em parceria com o Sebrae, que ajuda as startups a crescerem, a se desenvolverem. E para falar com a gente sobre esse assunto, ao meu lado, a Thaís, que é coordenadora do projeto. Thaís, obrigado pela sua participação. Como é que funciona o Incubac? A Incubac é um local, né, um núcleo onde a gente incuba, né, a gente recebe empreendimentos, né, principalmente startups, e onde a gente faz toda a assessoria técnica, né, a gente dá mentorias, a gente direciona, né, através de várias parcerias nossas, até que essa empresa fique pronta para ir para o mercado, para poder faturar, ganhar dinheiro, tá? E ter menos chance, né, de dar errado. Então, potencializa a chance de ter sucesso. E como é que funciona para a empresa entrar nesse projeto? Toda a entrada se dá por meio de edital, inclusive a gente está com o edital aberto, né? Então entre no nosso site, tanto no site do IFAC quanto da Incubac, tem lá o link do edital, e aí o empreendedor pode colocar lá todos os seus dados e ele vai participar da seleção para ser incubado. E quais são os critérios para que eles sejam selecionados? Ele precisa de ter uma ideia, né? Os critérios são critérios técnicos, vai depender da ideia, da viabilidade, da documentação. Temos todo o regulamento no site. E como eu falei no início, esse projeto tem o apoio do Sebrae. E ao meu lado, a Rosa, que vai explicar para a gente como é que o Sebrae faria esse trabalho, como é que é essa parceria com a Instituição Federal do Acre. Rosa, obrigado pela sua participação. Então, como é que é desenvolvido todo esse trabalho? Esse trabalho é em parceria com a Incubac, porque nós trabalhamos com as startups, né? E a startup que está incubada lá é a startup de bioeconomia, especificamente, né? E com isso eles têm a estrutura e todo o apoio técnico necessário para a estruturação da sua startup. E se por um lado a instituição federal ajuda nesse desenvolvimento, como é que é o apoio do Sebrae para que essa empresa possa crescer? O apoio do Sebrae, nós temos um programa, né, específico dentro dos nossos projetos para que a gente possa apoiar. Esse ano passado, principalmente, nós tivemos um apoio com a Bolsa Empreendedora, que realmente foi o que apoiou toda a estruturação do seu negócio. Obrigado, Rosa. Thaís, para a gente poder encerrar, quantas empresas estão participando agora desse projeto? A gente tem atualmente 12 empresas incubadas, né? E a gente está com o edital para incubar mais 5. E como é que é essa participação no Expo Acre? Como é que aqui pode auxiliar essas empresas e também o projeto? A gente tem algumas empresas que estão expondo ali, né, seus produtos, e a gente está divulgando aqui a marca das empresas, né? A gente vai conversando a respeito. Então, aqui é mais para divulgar, fazer negócio, fazer conexão, network. Obrigado pela sua participação. Voltamos aos estúdios. Muito bem. Mas aí, na hora de colocar um projeto em prática, é preciso analisar o resultado que se espera e estabelecer ações para que ele aconteça. Nem sempre é fácil, mas existem estratégias para isso. E esse é o tema da nossa entrevista agora aqui no Jornal. Aqui comigo, Marta Bockhorn, instrutora do método GTD. Oi, Marta, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você? Bom dia a todos que nos assistem. Ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite. Marta, primeiro vamos caracterizá-la, dizer o que caracteriza um projeto, o que a gente pode considerar um projeto. Legal. Projetos são coisas maiores que eu não costumo concluir em uma tacada só, em um momento só, uma coisa prática que eu começo e termino. Normalmente inclui várias etapas, digamos que pelo menos 2. E normalmente são coisas, como você mesmo colocou, difíceis da gente tirar do papel, como uma nova contratação, às vezes a mudança de endereço do negócio, quem sabe aí fechar novos contratos ou até mesmo um inventário de estoque. Não são coisas que eu termino num dia e é por isso que a gente vai carregando. Fica difícil equilibrar tantos pratos e tirar novas ideias do papel, o que a gente acaba procrastinando. Vamos dizer que esses são os projetos. E aí a ideia primeiro, então, é avaliar que tipo de projeto é necessário para a minha empresa nesse momento. É uma análise do que é preciso primeiro. Perfeito. É a análise do que eu preciso. E, normalmente, a pessoa já até sabe de forma implícita o que eu preciso para guinar, para aperfeiçoar, para melhorar, vamos se dizer.
Mas o desafio às vezes não é saber, e sim tirar do papel. Muito embora que, se eu não sei, tudo começa por uma análise. E aí, qual é o primeiro passo, então, para começar a tirar do papel? Eu diria que precisa ter duas características. A primeira delas é você saber aonde pretende chegar. Qual seria o seu resultado desejado, a sua linha Z? Quando eu determino com bastante nitidez onde eu quero chegar, fica mais fácil definir até os próximos passos. Vou pegar uma coisa comum aqui, bem tradicional: férias. É muito comum a pessoa ter um projeto com tema férias, mas o que efetivamente você quer com elas? É descansar? É extravasar, gastar energia? Porque a depender da sua resposta, o período das férias vai mudar, o destino que você pretende ir e, essencialmente, o roteiro que você pretende fazer, né. Então, a ideia de saber claramente onde você quer chegar facilita o restante do processo. Agora, só ter esse resultado desejado não adianta muito. Do contrário, eu só idealizo e fico procrastinando as minhas ações. Aí vem o segundo ponto que eu comentei contigo, que é saber necessariamente qual é a próxima ação. E aqui eu nem me refiro a pensar em todas as variáveis, em todo o processo. Não, é tão somente você saber qual é o próximo passo, que às vezes é fazer um telefonema, às vezes é mandar uma pergunta para alguém, fazer uma pesquisa na internet, quem sabe às vezes é sentar para planejar mesmo o projeto. Então, se eu só olho para onde eu quero ir e não dou movimento para a situação, eu não saio do lugar. E também não adianta eu sair disparado fazendo um monte de coisa sem saber onde eu quero chegar, porque para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Você diria que é quase que aos poucos, é do grande projeto, fazendo pequenos projetos, é que se chega ao maior, é mais ou menos por aí. Começar com o pequeno. Perfeito, porque no fundo, a nossa vida é um amontoado de pequenas ações, né, nunca é o grande, é sempre o pequeno que eu decido, escolho, olho hoje. Agora, Marta, a gente usa aqui o termo que é preciso tirar do papel, mas ao mesmo tempo é necessário colocar no papel, né? É preciso planejar, né? Para que aí a ação aconteça. Mas ainda assim, com tudo isso, e se eu chego à conclusão de que não dá para fazer esse projeto agora? É preciso pensar nisso também? Não deu, e aí qual é a ação? Olha, uma ótima colocação, na verdade, porque às vezes simplesmente não é o momento de tirar isso do papel. Vale reavaliar as prioridades que eu tenho para o momento. E às vezes aquilo que eu tanto quero é efetivamente a prioridade, mas eu vou precisar abrir mão de outras coisas, seja delegando algumas atividades, seja contratando terceiros para favorecer o meu negócio, ou seja, eu abrindo mão de tocar esse projeto e pedindo para outra pessoa. Então, tem várias formas de fazer. Mas assim, determinei a próxima ação, sei exatamente onde eu quero chegar e o negócio continua não acontecendo, começa a reavaliar se efetivamente é o momento de tirar isso do papel. Ótimo, tá dito. Marta Bocorni, essa é a pronúncia correta, né, Marta? Instrutora do Método GTD. Obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu também agradeço. Bom dia. Muito bem, seguimos. Olha, o volume de endividados no país chegou ao menor nível desde janeiro. O número de famílias que relataram ter dívidas a vencer caiu 0,4% em julho. Agora, o percentual representa 78,1% das famílias no país. A pesquisa revela melhora no quadro da classe média. Um dos fatores apontados pela CNC é o programa Desenrola, medida do governo federal que propôs a renegociação de dívidas bancárias de pessoas com renda entre R$ 2.600 e R$ 20 mil. Segundo a economista Isis Ferreira, as famílias de baixa renda têm perspectiva de melhora no segundo semestre. A gente teve uma redução na proporção de endividados, né, no volume de endividados, principalmente nas duas classes, nas duas faixas de renda média, ou seja, entre as pessoas com 3 a 5 salários mínimos de renda mensal e pessoas de 5 a 10 salários mínimos mensal. Foram nesses grupos em que a proporção de endividados teve queda nesse início de semestre, mudando a trajetória que vinha sendo apontada no volume de endividados para esses grupos até junho desse ano, né? Até junho de 2023. Para as pessoas na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, a PEIC ainda está mostrando
ainda mostrou em julho um ligeiro aumento no volume de endividados, 0,1 pontos percentuais, e também um ligeiro aumento no volume de famílias com dívidas atrasadas. Isso significa que a melhora das condições econômicas, mesmo nesse contexto de melhora das condições econômicas, como o Desenrola ainda não priorizou esse público só vai ser priorizado em setembro, que é o público na faixa 1, que vai ter a garantia, né, do Fundo Garantidor de Operações para essas dívidas renegociadas. Então, talvez no último trimestre do ano vai ser o momento em que a gente pode observar aí uma redução mais significativa no volume de endividados e inadimplentes de pessoas de baixa renda. O que ainda não aconteceu, pelo menos não é o que a PEIC mostrou nesse início de semestre. Intervalo agora e no próximo bloco uma entrevista com a educadora empresarial Ana Lisboa sobre os desafios da transição de carreira. Nós voltamos já já. Sete horas e 48 minutos agora pelo horário de Brasília e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Terminam nessa quinta-feira, dia 10, as inscrições para o Prêmio Impactos Positivos, conhecido como o Oscar do Bem. Com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo e patrocínio do SEBRAE, a iniciativa, que está na 4ª edição, reconhece os negócios de impacto socioambiental criados no Brasil. São 2 categorias e podem concorrer tanto empresas como organizações. Os vencedores serão conhecidos em outubro. Bem, vamos conhecer agora, ou vamos ver o calendário de eventos de agosto. A 7 Expo 2023, evento do setor de mídia e entretenimento, com mais de 150 marcas do Brasil e exterior, acontece de 7 a 10 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. A Protec, Feira Internacional de Soluções para Segurança e Proteção, acontece de 8 a 10 de agosto no Promagno Centro de Convenções, em São Paulo. Está sendo realizada a Expo Acre Feira de Negócios, que reúne 14 cooperativas com produtos regionais, até quarta-feira, dia 9, no Espaço da Indústria, em Rio Branco. Prossegue em São Paulo a Escolar Office Brasil, até o dia 9 de agosto, no Expo Center Norte. A Bijóias estará com portas abertas nos dias 8 e 9, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A MacShow, Feira de Negócios e Inovação, está agendada de 8 a 10 de agosto no pavilhão de Carapina, em Serra, no Espírito Santo. E o Conar 2023, Encontro de Pessoas, Negócios e Tecnologia, acontece de 8 a 10 de agosto no São Paulo Expo. De acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, a entidade vai continuar cortando os juros em meio ponto nas próximas reuniões. Em um trecho do comunicado, é salientado que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária necessária para controlar o processo desinflacionário. Na reunião da semana passada, o Copom reduziu a taxa básica de juros de 13,75% para 13,25%. As próximas reuniões serão em 19 e 20 de setembro. Agora vamos falar sobre a produção industrial nacional medida pelo IBGE. Em junho, ela avançou 0,1% frente a maio. E 6 dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. Vamos conferir. As maiores altas foram no Espírito Santo, 4,6%, Rio de Janeiro, 3,2% e em Santa Catarina, 2,6%. As quedas mais intensas foram no Ceará, menos 6,4%, região Nordeste, menos 4,5%, Amazonas, menos 4% e Paraná, menos 3,3%. Já na comparação de junho deste ano com junho do ano passado, a variação foi de 0,3%, acompanhada por 9 dos 18 locais pesquisados.
As maiores altas foram no Rio Grande do Norte, com 16,5%, Espírito Santo, 11,8%, Rio de Janeiro, 11,7% e Mato Grosso, com 10,5%. Para muitos profissionais, para muitos empreendedores também, é comum chegar um momento de se questionar sobre o trabalho que se desenvolve, não é? Em alguns casos, a solução está na mudança, ou o que os especialistas chamam de transição de carreira. Vamos falar sobre esse tema agora aqui no Jornal. Está comigo Ana Lisboa, advogada e educadora empresarial. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ana, qual é o momento que a gente percebe ou identifica quais são os sintomas de que é preciso fazer a transição? Eu acredito que a transição de carreira ela vem muito antes da questão financeira, porque muitas pessoas resolvem que vão fazer transição de carreira quando algo afeta o financeiro delas. Mas por que o financeiro é afetado? Pela questão emocional. Então, a gente precisa observar sintomas como desânimo, procrastinação, adoecimento, porque é nesse momento em que o corpo começa a sinalizar que logo após vem todos os outros sintomas mais graves, como até mesmo falências ou problemas financeiros. Antes mesmo dos problemas na empresa aparecer, vem os problemas físicos. Ótimo. E aí, com o diagnóstico, então, quais seriam as ações? Quando a pessoa começa a observar, eu trabalho muito com mulheres, né? Então, mulheres em época de transição de carreira, elas começam a ficar muito frustradas, desanimadas, sobrecarregadas. Então, elas perdem a vontade de fazer, né? Então, aquilo faz com que uma série de consequências vá sendo acarretadas. Então, a gente precisa observar muito o que é sobrecarga, porque muitas vezes a pessoa confunde, né? E o que é realmente o ponto de transição, porque os desvios de função, os excessos de trabalho, isso é muito comum, a mulher tem muito isso, né? A gente acaba pegando algumas funções a mais. Então, é algo que precisa ser observado mesmo se é um excesso de função ou se realmente ela não tem mais desejo de permanecer naquele emprego, naquele trabalho. Pois é, e aí, independente do qual é o motivo do diagnóstico, então, mas quais seriam as ações, então, para começar essa transição de forma eficiente? Bom, eu sempre falo uma frase que muda o jogo de todas elas. Não corte o galho da árvore sem avistar o salto. Muitas vezes as pessoas batem na mesa e dizem, não quero mais esse trabalho, eu estou ficando doente aqui, eu não aguento mais, mas elas também não têm um planejamento. Esse é um dos maiores motivos pelos quais elas não conseguem sair. Então, primeira coisa, se apoderar da realidade. Qual é a minha realidade hoje? Quanto eu preciso fazer para poder sair deste trabalho? Qual é a característica que eu preciso desenvolver? Quais são os meus talentos, sejam eles internos ou as capacitações que eu preciso fazer para poder ir para um novo negócio? Eu preciso fazer um plano de negócio, eu preciso estruturar esse negócio. A grande maioria das pessoas faz uma transição de carreira para empreender. Não é normal, né, que se saia para outro emprego, a não ser para buscar valores maiores, ou enfim, ou um local onde essa pessoa possua um plano, né, de longo prazo. Mas quando você sai para empreender, você só vai ter sucesso no seu empreendimento se antes você tiver estrutura para isso. Então, o primeiro passo é se apoderar da realidade. Qual é a minha situação atual? Como está a minha saúde financeira, física e emocional? Avaliando todos esses dados, ela começa, então, os planos de futuro. Como eu vou fazer isso? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Quais são as possibilidades do mercado para que eu faça isso? E aí começa o momento da transição. Mas aí você é um bom exemplo de que essa transição é possível, viável e é bom também, né? E é boa, né? Você era advogada, mas hoje é educadora empresarial, trabalha para ajudar a capacitar mulheres também. Me fala um pouquinho dessa sua experiência, o quanto foi positivo isso para a sua vida também. Eu acredito que muitas pessoas fizeram transição de carreira dentro da pandemia justamente por essa observação. Aquilo que nós não víamos no momento antes da pandemia, em razão da correria do dia a dia, foi possível ser observado durante esse período de pausa e home office. Então, foi o que aconteceu, com o judiciário fechando, com as audiências sendo todas online. Eu já era psicoterapeuta, então eu conciliava a advocacia com a terapia, e chegou esse momento de fazer realmente a escolha. Para onde eu quero seguir? Qual é o local onde eu me sinto melhor?
onde eu posso expandir os meus talentos, onde eu posso crescer, onde eu posso criar mais. Então, eu migrei realmente para a terapia e, através disso, veio, então, a conhecimentos sistêmicos e toda a empresa. A gente tem hoje 27 mil alunas em 21 países, onde a gente trabalha o emocional delas para esses momentos de transição, expansão de negócio, novas criações de comunidades. Então, foi incrível mesmo. E esse sintoma veio no momento em que eu não tinha mais ânimo para executar aquilo que antes me preenchia, que era a advocacia. Então, eu acredito muito que as questões emocionais são o maior pilar e são imprescindíveis de serem observadas. Que bom, Ana, que o seu exemplo instigue aí outras pessoas também e que também as suas orientações, as suas informações aqui para a gente. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal, Ana. Muito obrigada, querida. Até mais. Até mais. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Eu volto na próxima edição às 11h30. Um forte abraço e até mais.